Neste ano, comemoraremos a Páscoa no dia 17 de abril, às 8 horas, aqui na igreja. Esse é um ótimo dia para agradecermos ao Senhor e celebrarmos sua vitória sobre a morte. Por conta da Assembleia Geral para eleições de novos oficiais, que acontecerá em outubro, o Conselho decidiu retomar a atualização da membresia. Por favor, nos ajudem em oração. A igreja está promovendo um clube do livro infantil que acontecerá a cada 15 dias, às 3h30 da tarde, no Parque Vicentina Aranha. Os livros deste ano irão tratar dos frutos do Espírito. Para mais informações, procurem a Daniela Kawashima ou a Giane Muramoto. No dia 12 de março, Ana Elisa e Mateus contraíram matrimônio. Os seus pais, Gilberto e Nedina, agradecem a Deus pela bênção. O conselho se reuniu e aprovou a nova liderança dos pequenos grupos sob a responsabilidade dos nossos irmãos Ali Neto e Ana Carolina. Junte-se a um pequeno grupo. No dia 27 de março, às 9 horas da manhã, acontecerá a Assembleia Ordinária, onde serão lidos relatórios. A sua presença é muito importante, compareça. As vigílias de oração de 24 horas retornarão. Elas acontecerão no primeiro dia de cada mês. Também haverá uma vigília presencial que acontece todas as sextas-feiras que antecedem a ceia, no ECC das 9 à meia-noite. Considere que os dias são maus e que o mundo jaz no maligno. Se isso fizermos com atenção, iremos abrir os olhos para o que nossos filhos estão vendo, ouvir o que estão ouvindo, mostrar interesse sobre quem são seus amigos e acompanhá-los mais de perto. Isso é proteção, isso é amor, isso é necessário num mundo tão mau. E esse foi o nosso boletim audiovisual. Até a semana que vem. Olá! O Ministério de Mulheres, durante este ano, estará estudando sobre o fruto do Espírito. No nosso primeiro encontro, em fevereiro, falamos da necessidade de analisarmos o nosso coração e verificar o que tem realmente crescido dentro dele. E retirar tudo aquilo que não provém do Senhor, que são as obras da carne. Nesse próximo encontro, juntamente com a nossa querida Edmeia, estaremos estudando sobre o amor. Vem participar do nosso encontro! Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao ajuntamento do povo de Deus. Eu quero iniciar o nosso culto público lendo uma passagem das Escrituras com vocês. Romanos capítulo 11, verso 33 ao versículo 36. Romanos
capítulo 11, verso 33 ao 36. Eu vou pedir que aqueles que puderem colocarem-se em pé para lermos juntos. Eu vou ler o verso ímpar. Eu peço que os irmãos possam ler os versos pares, do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Amém, amém. Essa é a nossa oração diante de tudo o que nós temos vivido, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos orar? Santo e eterno Deus, eis-nos aqui como o teu povo, reunidos atendendo a tua voz para cultuar o teu nome. Tu conheces o nosso coração, tu sabes como está a nossa alma, o que temos vivido nos últimos dias, ó Deus. E por isso nós nos apresentamos a ti, confiando em Cristo e rogando que o Senhor renove as nossas forças em ti, a nossa esperança em ti, a nossa alegria em ti. Recebe o nosso culto, ó Deus, mesmo diante de todas as nossas limitações. Capacita-nos com o teu Espírito, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado no nosso ajuntamento, para a glória de Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Como é do conhecimento, acredito que de todos, nós passamos por este fim de semana com algumas perdas de irmãos queridos e preciosos para nós. O Senhor chamou para estar com ele o presbítero Aderbal, no mesmo dia em que chamou o filho dele, o Aderbalzinho, que já estava também doente há algum tempo. E a nossa querida irmã Odila e os seus filhos, seus familiares, experimentaram a perda dupla no mesmo dia. Isso é o que nós chamamos de a noite escura da alma. Aquele dia em que parece que o chão não faz mais, não traz tanta segurança, mas há uma rocha firme que pode trazer segurança mesmo diante de tudo isso, que é o Senhor Jesus. Portanto, eu quero convidar os irmãos a orarem pela família da nossa querida irmã Odila e pedir o conforto do Senhor para eles. Nós também temos bons motivos para agradecer ao Senhor. Temos orado pela pequena Eva e ela teve alta, né? Saiu do hospital, graças a Deus, neta da Soraya Abdulhamid, graças a Deus por isso. Eu quero ter um tempo de oração com os irmãos e tem 2 tópicos esse tempo. Oração pelos nossos enfermos, irmãos queridos que carecem da intervenção do Senhor na saúde, como temos orado pela Beth, do pastor Waldenberg, por outros irmãos que precisam, e também pelos irmãos enlutados. Para essa oração, quero chamar o presbítero Marcos Deman para nos dirigir em oração por esses 2 tópicos, incluindo os nossos irmãos citados aqui. Boa noite, irmãos.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Esse verso ele é precioso para nós. Hoje nós nos despedimos do seu Aderbal. O seu Aderbal, presbítero emérito dessa igreja. Ele serviu essa igreja como presbítero durante 56 anos. Antes de nós orarmos agradecendo pela vida dele, ele está com o Senhor. Nós temos que cuidar de quem fica. Eu gostaria de pedir que os irmãos refletissem sobre o privilégio que foi para aqueles que puderam conviver com ele esse tempo, o exemplo que ele foi na nossa vida. Queria significar isso antes de orar. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque nós podemos descansar na tua soberania, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nós tivemos, pelo privilégio que o Senhor nos deu de conviver, Pai, com esses irmãos tão preciosos. Queremos agora te pedir que o teu consolo esteja com a família Oliveira, que o Senhor esteja agindo naquelas vidas e dando aquele consolo que não é humano, mas que vem do Senhor. Queremos também levar em oração ao Senhor todos os nossos irmãos que estão doentes, todos os nossos irmãos que estão com problemas de saúde. Queremos pedir que a tua boa mão esteja com eles. Queremos pedir que o Senhor esteja, que a tua boa mão esteja com a dona Beth, cuidando, orientando os médicos, os procedimentos, tudo que for acontecer, Pai. Nós confiamos a nossa irmã nas tuas mãos. Te agradecemos também, Pai, por essa igreja, por esse ajuntamento, por esses irmãos preciosos, que um dia serão erguidos, serão chamados pelo Senhor ao céu. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ser igreja, pelo privilégio que nós temos da comunhão uns com os outros. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela vida dos nossos pastores e pedimos perdão por todas as vezes que nós falhamos, Pai, em reconhecer isso e falhamos na nossa vida cristã. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deman. Queridos, vamos cantar louvores ao nosso Deus. A equipe de música vai nos conduzir agora. Eu convido a todos a abrirem o coração para cantar e exaltar ao nosso Deus nesse momento. Boa noite, igreja. Convido aqueles que se puderem a se colocar de pé. Boa noite, igreja. O primeiro louvor que a gente vai cantar é Poderoso Deus. Em Apocalipse 5, do versículo 13, está escrito o seguinte: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre.
está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Amém. Nossa próxima música é Vim para Adorar-te. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o Rei eterno que é glorificado nos céus eternamente.
do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 25 a 26. Que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo
vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Do início. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti até o fim. Amém, igreja, pode sentar. De fato, nós só temos o Senhor. Ele é a nossa esperança. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos trabalhar nessa noite a partir do verso 20 até o verso 27. Provérbios, capítulo 4, de 20 a 27. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras,
Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ó Deus. Não temos outro pedido a fazer, senão que o Senhor abra a nossa mente, abra os olhos do nosso coração para compreender as maravilhas da Tua lei. Revele Cristo a nós nessa noite, ó Deus, e fale aos nossos corações. Da mesma forma oramos, ó Deus, pela pregação da Tua palavra em nossas congregações. Nessa noite, quando os pastores, quando os presbíteros estiverem pregando a Tua palavra, que o Senhor os encha de poder do Teu Espírito, ó Deus, para proclamarem o Evangelho como devem fazer. E através da proclamação do Evangelho, o Teu nome seja conhecido, vidas se rendam a Ti e assim a Tua igreja cresça. É a nossa oração pelas nossas congregações, ó Deus, e por nós aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante trabalhar o livro de Provérbios. Semana passada, e eu preguei em Provérbios e alguns irmãos depois falaram que nunca tinham ouvido uma pregação no livro de Provérbios. Já tinham ouvido estudos bíblicos, né? Mas pregação no livro de Provérbios? Pois é, eu me animei e resolvi pregar em Provérbios mais uma vez. Com certeza você já fez check-up no coração. Exames para que você identifique se está tudo bem com o teu coração. Porque você sabe que se o teu coração estiver bem, todo o teu corpo tem chance de estar bem. Mas se o teu coração estiver mal, todo o teu corpo vai sentir os problemas daquela enfermidade ou daquela doença no teu coração. É interessante que esse texto fala muito sobre o coração. Coração. Com certeza, se você leu o texto com atenção, você vai saber que o texto não está falando do órgão físico, coração, que nós temos, mas de outra coisa que a Bíblia chama de coração. A gente precisa entender com atenção esse termo, porque quando nós falamos sobre coração na nossa cultura, no mundo ocidental que nós vivemos, coração está muito ligado aos sentimentos, ao amor, a essa coisa sentimental. Pode ver que nas épocas de aniversário de casamento, dia dos namorados, coisas românticas, sempre tem o quê? Corações nas lojas. Quando você manda uma mensagem, você quer dizer que ama muito uma pessoa, às vezes a gente põe lá um coraçãozinho, não é assim? Porque na nossa cultura o coração está relacionado aos nossos sentimentos. É assim que, normalmente, nós associamos a ideia do coração com os sentimentos. Você diz assim, meu coração está tão triste, ou meu coração está tão alegre, e nós, então, relacionamos a ideia do coração aos sentimentos. Na nossa cultura a gente tem isso. Por exemplo, nós vemos em músicas, tantas músicas falam do coração. E músicas belas, por exemplo, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.
a ideia do coração ligado aos sentimentos. É assim que normalmente nós entendemos o coração. Só que quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia fala que o coração, sim, é a fonte das nossas emoções, digamos assim, dos nossos sentimentos. Mas o coração é muito além do que isso nas Escrituras. E é isso que nós vamos ver nesse texto de Provérbios, e à luz de todo o livro de Provérbios, o que é o coração segundo as Escrituras. Porque isso é fundamental para entendermos esse texto aqui. Então vamos começar pensando no coração, e eu vou pedir para você ir me acompanhando, abrindo a sua Bíblia nos textos bíblicos, em Provérbios. O coração, segundo a Escritura, é também a fonte do nosso intelecto, da nossa razão. Abre, por exemplo, em Provérbios 16, 1. Olha só o que diz a Escritura, contradizendo um pouco do nosso contexto, que muitas vezes trata do coração em oposição à razão. Mas nas Escrituras, a razão está ligada ao nosso coração, como os nossos sentimentos estão. Olha o que diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem faz planos, isto é, o nosso coração planeja coisas. Nós pensamos naquilo que nós queremos fazer. Nós fazemos planos. Outro texto importante, Provérbios 3, 3. Aqui vai tratar do coração como aquele lugar em que nós guardamos as memórias. Olha o que o texto diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, registre a benignidade e a fidelidade no teu coração. Porque o coração também é o lugar da memória nas Escrituras. Que coisa interessante. Observe como o coração é o lugar da reflexão. Provérbios 15, 28. Aqui lidando com o falar. Olha só o que Provérbios 15, 28 diz. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Veja, o coração medita, o coração pensa, o coração guarda informações, o coração planeja, faz planos. Nas Escrituras, o coração é a fonte do nosso intelecto também. Mas não somente isso, o coração também é a fonte da nossa vida espiritual, de onde flui o amor a Deus e a rebeldia contra Deus. Observe agora Provérbios 20, verso 9. Veja que interessante, de onde surge o pecado, onde é que nós precisamos de purificação na nossa vida? Provérbios 20, verso 9, diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Repare, quem é que pode dizer que eu estou limpo? Quem que pode dizer que eu estou puro? Mas onde que o sábio está dizendo? No coração. O coração é a fonte do pecado e o coração é a fonte da pureza. É de lá que é lá no coração que nós somos purificados. É do coração, por exemplo, que surge o orgulho. Provérbios 21, 4. Observe, o olhar altivo e o coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são pecado. Um coração orgulhoso. Veja, uma pessoa orgulhosa nada mais é do que alguém que tem um coração orgulhoso. Repare que o coração não é apenas, então, a fonte ali dos nossos sentimentos, não é simplesmente a fonte da razão, mas é a fonte da nossa vida espiritual, de onde surge o pecado e de onde surge a adoração a Deus. É por isso que o maior de todos os mandamentos é
conforme o Senhor Jesus resumiu para nós, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Veja como a ideia do amor a Deus flui de dentro para fora, do coração, porque o coração é a fonte da nossa vida espiritual. No nosso coração pode ser invejoso. Provérbios 23, 17. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Alguém invejoso é alguém que tem inveja no coração. A ansiedade surge do coração. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Portanto, queridos, veja como as Escrituras enriquecem o nosso conceito a respeito do coração. O coração é muito mais de onde surgem os nossos sentimentos. O nosso coração é a fonte de onde surge a nossa razão. É o lugar em que desenvolvemos os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa adoração a Deus e o nosso pecado. De modo que poderíamos sintetizar tudo isso que eu estou falando numa definição. O coração é o centro de comando da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida intelectual, da nossa vida afetiva, volitiva. O coração é a fonte do nosso ser. Muitas vezes a Escritura fala sobre isso, dizendo que nós somos o nosso coração. Quando ela diz o coração do homem pode fazer planos, ela está dizendo o homem pode fazer planos. O coração é quem nós somos no nosso ser mais íntimo. Portanto, ele comanda, ele dirige a nossa vida em todas as áreas. E por que nós precisamos ter uma ideia correta do coração? Aqui eu quero dar um pequeno conselho aos irmãos que trabalham e atuam nas áreas da psicologia, da sociologia, da educação, da filosofia. Muitas vezes as teorias seculares são problemáticas porque partem de uma ideia errada sobre quem é o homem. E nós precisamos, e os irmãos que trabalham nessas áreas, precisam entender as suas áreas do conhecimento a partir da ideia correta de quem é o homem. E o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que tem um coração, de onde procede a sua vida intelectual, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, tudo junto, não se separa essas coisas, segundo as Escrituras. Vale a pena você que está envolvido nessas áreas, se dedicar no estudo do coração nas Escrituras. Isso vai te ajudar a lidar com as diversas teorias. Isso vai te ajudar a entender de fato quem é o ser humano. Mas, de fato, o mais importante para nós, mais do que lidar com essas áreas do conhecimento, entender bem o coração significa entender bem como podemos alcançar a santificação. Porque, queridos, a verdadeira santificação começa de dentro para fora. Isto é, Deus muda primeiro o nosso coração, depois o nosso comportamento. É assim o processo da santificação em nossas vidas, de modo que a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. E esse texto nos ajuda a entender caminhos de sabedoria para lidar com o nosso coração. Eu quero então demonstrar para os irmãos 3 caminhos de sabedoria aqui nesse texto. Primeiro, verso 20 ao verso 22. Observe, do capítulo 4 de Provérbios. Volte a sua Bíblia para lá. Olha o que diz o texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Primeiro caminho de sabedoria para você que está buscando ser mais santo é encha o teu coração com a palavra de Deus. Veja como
como o sábio coloca, e aqui no livro de Provérbios, as palavras do sábio nada mais são do que as palavras do próprio Deus. E o sábio diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos. Nesse tempo de pandemia, algo muito interessante aconteceu. Por estarmos, a maioria de nós, com máscaras, nós perdemos o contato visual com a boca das pessoas, né? E se você não ouve tão bem assim, você começa a ter dificuldade de entender o que as pessoas estão dizendo. E aí o que a gente faz? Aproxima o ouvido de onde as pessoas estão falando, para que a gente consiga entendê-las. Quando alguém começa a perder a audição, normalmente a gente precisa falar mais próximo ao ouvido dela, para que ela consiga entender. Essa é a imagem que o sábio está trazendo para nós. Filho meu, inclina os teus ouvidos. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Filho meu, guarda essas palavras no teu coração. Em outras palavras, veja, guarde isso tudo, guarde esta sabedoria, guarde essas palavras que vêm de Deus. Filho meu, enche o teu coração com a palavra do Senhor. Se você quer ter uma vida de crescente na santificação, se você quer ser mais parecido com Cristo, não existe outro caminho a não ser encher o teu coração com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos revelou. Porque a palavra de Deus atuando em nós gera vida em nossas vidas. Observe o verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus produz vida em nós. E quanto mais nós tivermos da palavra, quanto mais nós soubermos a palavra, quanto mais a palavra tiver penetrado no nosso coração, mais ela vai moldar a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, em João 17:17, Jesus orando ao Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais da palavra de Deus nós estivermos, quanto mais cheios dela, mais o Senhor vai produzir santificação em nossas vidas. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos da palavra de Deus, quanto menos nós estivermos atentos a essas palavras, mais difícil vai ficar a santificação, mais distantes de Deus, mais vazios nós estaremos, porque a palavra produz vida em nossas vidas. Eu poderia perguntar para você, com o que você tem abastecido o teu coração? Repare na linguagem que ele fala sobre os ouvidos, atenta, inclina os ouvidos, mas se atente para as minhas palavras, não afaste os teus olhos. Ele está falando sobre os nossos sentidos, sobre o que nós ouvimos, sobre o que nós vemos. E a pergunta é, com o que você tem abastecido o teu coração? O que você vê? O que você assiste? Que música você escuta? O que você tem abastecido o teu coração? Nós precisamos nos abastecer com a palavra de Deus. Esse combustível não é adulterado, queridos. Não vai fazer mal ao motor da tua vida. Mas quando você começa a abastecer o teu coração com outras coisas, isso vai tomando conta, preenchendo o teu coração. Isso vai fazer mal ao motor da tua vida. Certa vez o meu carro antigo que eu tinha, estragou o motor. E sabe qual foi um dos motivos? Gasolina barata. Inclusive, se alguém quiser saber onde eu abastecia, depois do culto eu falo, para que isso não aconteça com você também. Mas o fato que na nossa vida,
É assim quando nós abastecemos o nosso coração com aquelas coisas que não edificam, com aquelas coisas que não agradam a Deus, com aquilo que não é amável, com aquilo que não é respeitável, com aquilo que não é de boa fama, com aquilo que não tem louvor nenhum. Quando nós abastecemos o nosso coração através daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, nós estamos enchendo o nosso coração de besteiras que vão fazer mal à nossa vida. E aqui, muito cuidado com as séries que você assiste, muito cuidado com os filmes, com os livros que você lê. Muito cuidado, meu irmão, porque você pode estar abastecendo a tua vida com coisas que vão te levar para longe de Deus, abastecendo o tanque do teu coração com combustível adulterado. Isso vai causar grande mal para a tua vida espiritual. Não é à toa que muitos crentes não conseguem ter gozo e prazer na oração, passam o dia inteiro assistindo coisas que nada a ver com Deus e só aquilo que não produz nenhum tipo de edificação, só entretenimento, só na frente da televisão, só rolando o feed do Instagram e das redes sociais. O tempo todo isso vai abastecendo o teu coração, de modo que você no final do dia não tem nenhum vigor espiritual, porque você não abasteceu o teu coração com as coisas de Deus. Portanto, veja aquilo que você está abastecendo o teu coração, porque isso vai ser combustível para a tua fé no Senhor ou para a tua rebeldia e idolatria contra o Senhor. É impressionante ver como a palavra de Deus guardada na nossa vida faz bem, queridos. Eu estive conversando com a dona Odila ontem, no velório do seu filho, e diante de toda aquela luta, diante de todo o sofrimento, diante de toda a dificuldade, até inclusive com a memória diante da idade avançada, uma coisa ela não se esqueceu: Salmo 23. Eu comecei a falar com ela, eu disse: o Senhor é meu pastor, e ela completava: nada me faltará. Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, e ela dizia: leva-me para junto das águas de descanso. E eu dizia: refrigera minha alma, e ela: guia-me por caminhos de justiça por amor do seu nome. Veja, queridos, na noite escura da alma, a palavra de Deus produzindo vida nos nossos corações. Encha o teu coração com a palavra de Deus. No dia mau, essa palavra vai surgir na tua mente. Essa palavra vai produzir refúgio e confiança diante das maiores adversidades. No dia da alegria, essa palavra vai produzir gozo no teu coração, esperança no Senhor. Portanto, encha o teu coração com a palavra de Deus. Esse é o primeiro conselho de sabedoria desse texto para nós. Segundo caminho de sabedoria, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora aqui eu quero que os irmãos se atentem para um fato, que não está claramente visível nesse texto por conta das nossas traduções. Mas no verso 21 diz que nós devemos guardar a palavra no coração. No verso 23 diz que sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o coração. Aqui nós temos duas palavras diferentes, com dois sentidos diferentes, embora no português a tradução seja a mesma. Isso dificulta o nosso entendimento. O primeiro guardar, do verso 21, significa como se você estivesse abrindo uma gaveta, colocando alguma coisa dentro e fechando aquela gaveta. Você está guardando a palavra no coração. Mas o guardar do verso 23 é como aquele guardar que você está vigiando alguma coisa. Essa palavra aqui era a palavra utilizada para o guardião que vigiava um ladrão que estava preso. Guardar aqui no verso 23, então, tem muito mais a ver com vigiar o teu coração.
Então, se nós entendermos o texto dessa forma, poderíamos ler da seguinte maneira: sobre tudo o que você deve vigiar, vigie o teu coração. Vigie o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso já nos traz muito mais clareza para entender o que o autor está querendo nos dizer aqui. Isso vai totalmente contra a nossa cultura, não é mesmo? Porque na nossa cultura, o que nós ouvimos é: siga o teu coração. Faça aquilo que o teu coração desejar. Ouça o teu coração. Enquanto o texto da palavra de Deus diz: vigie o teu coração como alguém vigia um ladrão que está preso. Olha a diferença. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. O nosso coração, queridos, não precisa ser afagado, não precisa ser mimado, não precisa ter os desejos atendidos. O nosso coração precisa ser vigiado. O nosso coração precisa ser, de fato, reprimido, no sentido de você dizer não a ele, não aos desejos que ele sugere a você. É isso que nós precisamos fazer com o nosso coração. O nosso coração, queridos, é enganoso e corrupto, segundo as Escrituras. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É esse o nosso coração. Nós não podemos confiar no nosso coração. É por isso que o texto diz: sobre tudo que você deve vigiar, vigie o teu coração. Porque se você deixar o teu coração solto, se você deixar o teu coração livre, sabe o que o teu coração vai fazer? Vai te afastar de Deus. Não é à toa que Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia, ou seja, a tolice, está ligada ao coração da criança. O teu filho, o meu filho que vai nascer daqui 2 meses, vai nascer com a estultícia ligada ao coração dele, queridos. Ele vai nascer com aquela carinha de anjo, assim, lindo igual ao pai, não é? Mas no coração, tem um coração ali que é estulto, é tolo, é louco. Sabe, essa linguagem de estultícia no livro de Provérbios significa que você deseja viver no mundo criado por Deus, mas ignorando o Criador. É isso que é estultícia segundo o livro de Provérbios. Isso que é tolice. Você vive no mundo de Deus como se ele não existisse. Você vive no mundo de Deus recusando-se a se prostrar diante desse Deus. Isso é tolice, é estultícia, é loucura, segundo Provérbios. E é assim que nós nascemos. Agora, se você der margem ao teu coração, o que vai acontecer? Você será afastado de Deus. Você será afastado das coisas de Deus. Porque é isso que o nosso coração deseja. Por isso o texto diz: sobre tudo que você deve vigiar, vigia o teu coração. Preste muita atenção ao teu coração. Repreenda o teu coração. Diga não ao teu coração. Diga para ele: ó meu coração, como o salmista dizia: ó minha alma, louve ao Senhor. Ó minha alma, não te esqueças do Senhor, não te esqueças dos seus benefícios. É essa comunicação com o nosso coração, que significa: vigie o teu coração, mais do que você vigia a tua casa. Eu tenho certeza que se você está aqui agora, é porque a tua casa está segura. Você trancou a porta ao sair de casa, você passou um monte de cadeados, você habilitou a cerca elétrica, você criou meios para proteger a tua casa, para guardar a tua casa. Nós devemos fazer isso com o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar ou vigiar, vigie o teu coração. E qual é a razão? Porque dele procedem as fontes da vida. A melhor ilustração para isso é como de uma nascente.
todo rio, todo córrego começa numa nascente. E aquilo vai produzindo água, vai brotando água. Não sei se alguém aqui já viu uma nascente, mas que coisa maravilhosa é uma nascente. A água brota, a água surge, e aí aquela água vai se acumulando, e quando a gente percebe, tem um córrego, tem um rio. O nosso coração é essa nascente, queridos. E ele vai gerar vida. Ele é o centro de comando da nossa vida, espiritual, emocional, intelectual, afetiva, volitiva. Tudo surge do nosso coração. Em outras palavras, de forma simples, o coração determina o comportamento. É por isso que nós devemos olhar para o coração. Porque quando nós olhamos apenas o comportamento, sabe o que acontece? Você está olhando a ponta do iceberg, mas por baixo há algo muito maior. O problema não é só a ponta, o problema é o que está embaixo. Por isso, vigie o teu coração. Tome cuidado com ele, porque ele quer te enganar. E quando o nosso coração nos leva para longe de Deus, os nossos relacionamentos vão sofrer as consequências. Ah, como fica difícil conviver. Como fica difícil ter comunhão na família. Como fica difícil desviar os olhos daquilo que é mal. Quando o nosso coração é fisgado pelo pecado, queridos, é questão de tempo. Nós iremos lá. Ele vai nos conduzir àquilo. Portanto, vigia o teu coração. Terceiro caminho de sabedoria, verso 24 em diante. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Terceiro caminho de sabedoria é observe o teu comportamento. Por quê? Porque o teu comportamento vai te revelar o teu coração. Interessante quando o autor apresenta para nós aquilo que nós falamos. Ele diz no verso 24, desvia a falsidade da tua boca. Ele vai nos levar àquilo que nós estamos olhando. Verso 25, os teus olhos olhem direto. Mas ele vai também observar as nossas escolhas. No verso 26 e 27, pondera a vereda dos teus pés, o caminho dos teus pés, a direção em que você está indo. As nossas escolhas. Aquilo que nós estamos fazendo. O caminho que nós estamos trilhando. Porque cada escolha nossa revela onde está o nosso coração. Quando você hoje decidiu vir ao culto, você fez uma escolha que revelou onde estava o teu coração. Porque pode ser que você dissesse, hoje eu não vou ao culto não. Eu estou muito cansado, eu quero dormir, eu quero fazer outra coisa. Eu vou pedir uma pizza e assistir um filme com a minha esposa. Isso está revelando onde está o teu coração. Cada escolha que nós fazemos, cada caminho que nós trilhamos, revela um pouco do nosso coração. Cada mentira que contamos, cada olhar maldoso ou sobre coisas maldosas que olhamos, tudo isso revela o nosso coração. Provérbios capítulo 20, verso 11 diz assim, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. Nós somos assim.
Aliás, o Senhor Jesus disse para nós julgarmos a árvore pelo fruto. Uma mangueira não produz banana, ela produz manga, porque é da natureza dela produzir manga. Nós então devemos observar a nossa vida, os nossos caminhos, as escolhas que temos feito, as decisões que temos tomado, porque elas vão revelar o nosso coração. É como um sinal de fumaça para nós, porque o coração é algo que é difícil enxergarmos. Ele é enganoso, ele é astuto, quem o conhecerá? Mas quando nós olhamos as nossas ações, aquilo que falamos, aquilo que estamos vendo, aquilo que fazemos, as escolhas que tomamos, à luz da palavra de Deus, o nosso coração é revelado. Nosso coração é exposto. Então, nós somos confrontados com aquilo que nós temos sido. Portanto, observe então os caminhos, as escolhas que você tem feito. A verdadeira santidade acontece de dentro para fora. Começa no coração. E o coração, um coração em santidade, um coração santo, vai produzir uma vida santa. Mas em nada adianta trabalhar o comportamento afastado do coração, porque isso não produz santidade. Agora, queridos, quando nós observamos tudo isso, é difícil lidar com o nosso coração. E talvez você esteja dizendo a si mesmo nesse momento: como posso então ter um coração santo? Como posso mudar o meu coração? E aí que vem a boa notícia do Evangelho para você. Porque uma das promessas do Evangelho, segundo Ezequiel 36, 26, é que o Senhor dá um novo coração a todos aqueles que estão na nova aliança. Ezequiel capítulo 36, verso 26 diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha que promessa maravilhosa nós temos. Essa é uma promessa do Evangelho. Essa é uma promessa de Jesus. Ele veio, ele se tornou homem, ele viveu a vida perfeita, com o coração puro e perfeito, que nós não temos, mas ele teve. Ele se entregou numa cruz, morreu no lugar do pecador, ressuscitou ao terceiro dia, e ele dá um novo coração a todo aquele que está na nova aliança com ele. Ele produz um coração novo, ele nos dá um coração que deseja Deus, ele transforma de dentro para fora. É assim que ele age em nossas vidas. Isso então deve gerar em nós muita esperança de que esse coração, que por vezes deseja o pecado, está em grande transformação, e nós já recebemos um novo coração que a cada dia se parece mais com o Senhor Jesus Cristo e que vai nos conduzir em santidade, porque é o coração que Ele nos deu. Que boa notícia para nós! Que notícia maravilhosa! Talvez você não consiga purificar o teu coração. E é verdade que nenhum de nós pode purificar o coração, mas a boa notícia é: nós recebemos um novo coração purificado pelo sangue de Cristo. E esse coração purificado está jorrando vida para a nossa vida. Portanto, isso é uma boa notícia que deve nos encorajar a trabalhar o nosso comportamento, a trabalhar a nossa vida, buscando esta renovação de dentro para fora, com o coração que Deus já nos deu. Ele já nos deu isso, queridos. Nós apenas precisamos utilizar os recursos que Ele já nos deu. E pela fé naquilo que Ele já nos deu, naquilo que Ele já fez, buscar a santificação. Então, pela fé,
naquilo que Ele fez por você, então eu diria, guarde a palavra no teu coração. Pela fé, vigie o teu coração. Pela fé naquilo que Ele já fez, pela fé nesse novo coração que Ele prometeu te dar. Observe o teu comportamento e mude as tuas atitudes pela fé naquilo que Ele já fez. Porque é assim que a santificação acontece na nossa vida. Mas eu também quero falar a você que ainda não tem esse novo coração. E aqui eu quero fazer um apelo a você que me ouve. De fato, sem que Jesus te dê esse novo coração, o que há dentro de você é aquele coração enganoso, é aquele coração rebelde contra Deus, é aquele coração que te leva a pecar contra Deus constantemente, é aquele coração que está em condenação diante de Deus, por causa da justiça e santidade de Deus. É esse o coração que está em você, é esse coração que, contaminado pelo pecado, como uma fonte contaminada, produz água contaminada para a tua vida. E talvez você veja isso nos teus relacionamentos, talvez você enxergue isso nas coisas que você faz e você nem acredita que é capaz de fazer essas coisas. Mas para você, então tem uma boa notícia, há esperança de renovação do teu coração, como houve para mim, como houve para todo aquele que, arrependido do seu pecado, confiou em Jesus Cristo. Se você confiar a tua vida ao Senhor Jesus, quem sabe hoje Ele está te dando esse novo coração. Volte-se a Ele, busque o Senhor Jesus. Então, depois me diga se Ele te deu um novo coração. Um coração que não é aquele coração de pedra, insensível, mas é um coração de carne, um coração que vibra diante da presença de Deus, um coração que tem prazer em Deus, um coração que ama o Senhor, um coração renovado por aquilo que Cristo fez. Essa é a esperança para você. E aqui eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, que tem orado, talvez por um querido da tua família, que ainda tem um coração de pedra, um coração endurecido, por alguém que ainda está vivendo longe do Senhor. Sabe qual deve ser a tua oração? A tua oração deve ser, Senhor, dá um novo coração, muda o coração dele, porque eu não consigo mudar, eu não consigo penetrar esse coração, as minhas palavras não têm efeito, Senhor, mas as tuas têm. Porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra no mais íntimo do nosso ser, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, apta para discernir os pensamentos. Deve ser esta a tua oração. Essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a observando esse coração, para que vivamos de maneira agradável ao Senhor. E Ele promova a santificação cada vez mais na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Vamos orar. Querido Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Senhor, ela nos renova, ela produz vida na nossa vida, ela traz esperança para nós. Ela nos mostra que por mais que ainda tenhamos sim, Deus, um coração que por vezes deseja o pecado, esse coração está sendo renovado, nós estamos recebendo mais de Ti e o Senhor está nos transformando. Um dia, Deus, nós todos estaremos diante de Ti completamente transformados. Senhor, que esse dia chegue, o dia em que o pecado não habitará mais no nosso ser, o dia, Deus, em que estaremos para sempre diante do Senhor. Deus, nós suplicamos que até lá o Senhor continue preservando a nossa fé, preservando a nossa vida diante do Senhor, em santidade, livrando os nossos pés de pecar contra o Senhor, livrando o nosso coração de desejar aquilo que o Senhor não deseja.
Sim, ó Deus, eu oro pelos jovens. Ó Senhor, livra o coração deles das paixões da mocidade. Ó Deus, livra as nossas crianças da estultícia. Ó Senhor, livra a nós adultos, ó Deus, do orgulho que por vezes brota no nosso coração. Senhor, livra os nossos idosos da tristeza profunda no coração, os enlutados da angústia, da ansiedade, ó Deus, mas que surja no nosso coração alegria, fruto do Teu Espírito, confiança em Ti, ó Deus. É a nossa oração, é a nossa esperança, no nome de Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nós estamos então chegando ao fim do nosso culto público, queridos. Que bom é cultuar ao Senhor com vocês, que bom fazer parte desta igreja, que bom ter irmãos tão amáveis. Como nós experimentamos isso no meio da comunhão, queridos. E se alguém está aqui e não faz parte ainda de uma comunidade de fé, de uma igreja, quero encorajar você a de fato se comprometer com a igreja local, a se envolver com a igreja local, a amar a igreja local e ser amado por ela. Que coisa boa é fazer parte da igreja. Nós então encerraremos assim o nosso culto com uma oração. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Depois desta oração, a bênção e então o período de pós-lúdio para que você faça uma oração dedicando a tua vida a Deus em mais essa semana. Bondoso Deus, gratos estamos, porque o Senhor esteve conosco neste culto, Teu Espírito se manifesta no nosso meio, ó Deus, e nós Te louvamos por isso. Continua abençoando a nossa igreja, continua assim, ó Deus, com as mãos estendidas, abençoadoras sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, suprindo em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o que nós precisamos, o que cada um aqui precisa. Tu conheces, Tu sabes, ó Deus, e nós confiamos as nossas vidas diante do Senhor. Faz isso, ó Deus, manifesta a Tua presença graciosa no nosso meio, para a glória do Teu nome, para que os povos vejam e exaltem o Teu santo nome. Ó Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, Espírito Consolador, Espírito Vivificador, esteja com todos nós aqui, Senhor, e com todos aqueles que Te amam, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.